Você está tendo problema com os seus bolos e alguns desastres como esse aqui, ó, andam acontecendo com você e você já não sabe mais o que fazer para estruturar seus bolos? Então para, respira e fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês 6 passos que, se você seguir eles certinho, eu tenho certeza que você vai ter bolos lindos, super estruturados, inclusive como esses aqui, ó. E não vai mais sofrer, gente. É só você seguir. Eu mesmo já sofri muito com esse problema aí de bolo desabar. Então, gente, não pula aqui o vídeo, porque no decorrer do vídeo eu vou estar dando dicas muito importantes de como seu bolo ficar totalmente estruturado, lindo e ainda delicioso, tá? Foram muitos erros que me fizeram chegar até aqui, então eu fui aprimorando e hoje, seguindo todo esse passo a passo, eu já não me preocupo mais, pois os meus bolos eu tenho a certeza que estão super bem estruturados. Então, bora lá comigo aprender como deixar um bolo estruturado, lindo e delicioso? Bom, então aqui, ó, eu já tenho a minha massa prontinha, tá? E aí, aqui eu vou começar a cortar ela. Aqui você pode cortar de duas maneiras, do jeito que eu vou cortar, que eu vou mostrar pra vocês, ou então, que eu gosto muito de fazer, 4 camadas de recheio, porque eu acho que estrutura o bolo bem legal e fica bem harmonioso, tanto a camada de bolo quanto a camada de recheio, tá? Mas você também pode fazer só 2 camadas de recheio. Então, aí você vai aumentar aqui, ó, tá? No seu cortadorzinho. Você pode cortar com a faca também, mas eu gosto muito de usar esse cortador porque ele deixa tudo sempre igual, tá? Então, aqui eu uso no mínimo, mas aí se você for fazer, ou você usa nesse 1 ou no 2, tá? Se você for fazer 2 camadas de recheio. Então, aí aqui eu começo cortando aqui, ó. Eu sempre coloco aqui em cima um papel toalha pra eu apoiar minha mão, tá vendo? No meu bolo. Tá vendo? É uma camada mais fininha, porém a camada de recheio também é um pouco mais fina, mas fica muito harmonioso. Então, eu corto dessa maneira, tá? Antes eu cortava, tá, gente? Mas fazia 2 camadas de recheio, só que aí depois, com o passar do tempo, eu preferi fazer assim, porque eu fui achando que fica bem mais harmonioso, fica bem mais molhadinho, tá? Você não precisa encharcar de calda pra ficar molhadinho. Opa. E aí, eu preciso aqui de 5 discos, tá? Pra fazer 4 recheios. Então, eu vou cortar aqui os meus discos. Então, aqui, gente, ó, eu já tô com os meus 5 discos de bolo cortadinho, tá? Eu vou deixar eles aqui no cantinho e vou começar a colocar os meus recheios nos meus sacos de confeitar e cortar os meus morangos também, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu higienizo meus morangos, tá? E como eu corto eles também pra colocar no meu bolo. Para higienizar meus morangos, eu coloco eles numa vasilha com água e vinagre, tá? Com o talo deles também. Depois eu retiro toda a água e coloco eles num papel toalha, tá bom? Para ir secando. E aí depois eu coloco mais papel toalha por cima e deixo descansando por pelo menos uns 30 minutos. Gente, ó, aqui os meus morangos já estão sequinhos, tá? Ó, daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Quando eu vou passar eles para um prato ou para um recipiente, o que eu faço? Mesmo que eu deixe ele ali escorrendo, eu gosto de deixar por pelo menos uns 20 a 30 minutos escorrendo ali com o papel toalha por cima, tá? Então, depois que eu deixei esse tempo lá escorrendo, antes de passar pro prato, eu pego eles individualmente num papel toalha e faço assim, ó, tipo, tá vendo, ó? Pra tirar todo o excesso de água, pra ele ficar um morango bem sequinho antes da gente cortar, tá? Então, agora eu vou começar a cortar aqui. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de segurar ele assim, não tiro essa parte aqui, tá? Eu mantenho essa parte. E aí, ó, eu gosto de cortar ele menor, tá? Eu não gosto de cortar ele tão grande. Então, eu divido numa parte, divido na outra, tá vendo? Fica 4. E aí, eu corto assim, tá vendo? Eu gosto de cortar eles relativamente pequenos, não tão miudinhos, tá? Mas pequenos. Ó.
E aqui, ó, tá vendo como ficou bom pra segurar? E aí aqui eu descarto. E aí eu vou fazendo isso com todos os meus morangos, tá? Presta atenção se no morango, ó, ele tiver alguma parte que tá um pouquinho mais passadinha, você corta, tá? Não põe essa parte, porque às vezes essa parte que tá um pouquinho mais passadinha pode soltar muita água e estragar seu recheio. Então, eu particularmente até gosto de pôr morangos um pouquinho mais verdinhos, tá? Não tão madurinhos, porque aí também não solta tanta água e dura um pouquinho mais no bolo, tá? Ó, morangos cortadinhos. Então agora a gente vai pra montagem desse bolo e eu vou mostrar pra vocês como é que eu estruturo esse bolo de uma forma que ele vai ficar ali super retinho, super estruturado, tá? E ainda com recheio de morango, hein, gente? Que é um tabu aí pra muita gente, que eu sei, eu também sofri muito. Então, vamos lá. Ó, gente, então aqui eu tenho a forma, tá? A mesma forma que eu assei essa massa. E em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, sabe esses saquinhos de mercados aqui, ó? Tá vendo, ó? Que a gente coloca fruta, coisa no congelador. Você vai abrir ele. E aí, tá vendo aqui que tem Ai, como que fala? Ah, tem uma marquinha aqui, ó. Você vai abrir ele nessa marquinha toda. Tá vendo? E abrir na parte de baixo também, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Ele fica um sacão. E aí, agora, a gente vai colocar assim, ó. Se é uma forma menor, você ainda consegue colocar ele aqui inteiro, tá? E só colocar o bolo aqui dentro. Mas como essa forma é grande, a gente vai dividir ela, tá? Vai colocar metade e depois outro em outra metade. Tá vendo? Coloca assim, deixa... Tenta não deixar pontinha aqui pra não entrar dentro do seu bolo. E deixa certinho aqui em cima. E aí, agora eu venho com outro. E também faço a mesma coisa. Gente, se vocês querem uma estrutura de bolo perfeitinho, vocês têm que seguir o passo a passo certinho aqui, tá? Porque no começo teve etapas que eu pulei, que eu achei que não era importante fazer. E gente, é muito importante vocês fazerem cada etapa, que nem esse saco aqui, o que acontece? Na hora que a gente for retirar o nosso bolo, ele vai auxiliar pro bolo não ficar grudando aqui na minha forma, tá? E aí, às vezes, fica ali difícil de tirar o bolo e perde a estrutura, tá? Então, ele auxilia. Em vez do saco, você também pode usar um acetato, tá? Então, você utiliza um acetato todo em volta aqui, monta seu bolo, vira e na hora que você virar, você tira o acetato normal. É uma outra coisa que dá pra fazer também, tá? Então, aqui, ó, coloquei o meu saco. Eu vou vir com a minha massa de bolo. Eu gosto, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente monta e depois vai passar para um prato, a parte que tá indo embaixo vai ser a parte que depois vai ficar em cima, tá? Então, ó, aqui eu gosto de utilizar a parte do fundo do bolo, porque é retinho, na hora de decorar eu gosto mais, tá? Então, eu coloco a minha massinha aqui. Coloquei a massa. Tá? Ó, arrumo o plástico. Eu sempre tô arrumando esse plástico pra ele não grudar na hora que eu vou aqui rechear, tá? Esse bolo. Então, ó, arrumei todo o plástico. Agora eu vou vir com a minha calda. Gente, eu sempre usei guaraná e eu particularmente não troco por nada, tá? Já fiz bolo com caldas, tá? Aí é a preferência de cada um. Eu particularmente amo usar guaraná, tá? Uso guaraná com gás, geladinho, que eu gosto bastante, tá? Não precisa estar sem gás o guaraná, não. Ó, então agora, ó, vou até virar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou molhar bem. Ó, tá vendo? Pegou todo
o meu bolo, ó, tá bem molhadinho. Então, aqui, gente, qual que é o principal segredo? É você fazer a cinta de contenção, tá? Porque eu já fiz vários bolos sem essa cinta de contenção. Gente, me arrependi tanto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, conforme eu fui errando, eu fui vendo o que é que estruturava melhor o meu bolo. E hoje eu não faço um bolo sequer sem essa cinta de contenção, tá? Então, ó, aqui é o meu chantininho, ele não tá hidratado, tá? É só o chantininho com o ninho, o chantilly com o ninho. E aí eu vou vir bem aqui na bordinha, deixa eu ver. Ó, eu vou vir bem aqui na bordinha, ó, e vou colocar ele bem rente aqui, a minha forma, ó. Mais ou menos um dedo de grossura, tá? Não precisa, nossa, deixar tão grosso essa cinta de contenção aqui. Que é mais ou menos a grossura do meu recheio, tá? E aí, agora, você vai ter que ver qual que é o recheio que você quer primeiro, se for um recheio que nem é o meu. O meu recheio é um recheio de 2 amores com morango, tá? Então, em cima, eu particularmente gosto do ninho pra primeira camada, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu ainda não coloco os meus morangos, eu vou fazer como se fosse mais uma barreirinha, tá vendo? Aqui, ó. Vou vir com o recheio do ninho aqui, ó. Ele tá bem cremosinho, tá vendo, gente, ó? Não precisa ser aquele recheio, nossa, firme, duro. É um recheio bem cremosinho, tá? Fiz aqui essa outra cinta de contenção, vamos se dizer assim. E aí, agora sim, eu vou entrar com os meus morangos, tá? Eu gosto de fazer assim, o morango direto em contato com a massa, tá? E mesmo, gente, sendo com morango, vocês viram que eu molhei bem, né? Eu já tive experiências e fui errando até aprender a trabalhar com morango no bolo, tá? Eu particularmente não gosto de fazer aquele negócio de secar o morango com açúcar. Então, assim, eu trabalho com ele normalzinho, fazendo dessa forma que nunca me deu problema, tá, gente? Só me deu problema quando eu não fazia assim, dessa forma. E aí, você pode colocar e até deixar um pouquinho de espaço, tá? Ó, vai bastante morango, até porque serão 4 camadas assim, tá? Então, o seu cliente não vai reclamar, ou até se você for fazer aí pra uma festa, todo mundo vai amar, porque vai ter sim bastante morango no bolo. Ó. Coloquei aqui, deixo uns espacinhos aqui, tá vendo, ó? Tem alguns espaços. É importante o morango ele não ultrapassar essa barreirinha aqui, tá? E agora, eu vou completar aqui com o meu recheio. Só que aqui em cima dos morangos eu vou passar uma camada um pouco mais fina do que eu passei ali, tá? Ó, eu venho bem rente aos morangos, ó. Passei meu recheio, tá vendo? Olha como ele ficou aqui. Não. E agora eu vou vir com uma segunda camada de bolo. Pressiono levemente aqui, ó, só pro bolo aqui aderir no recheio, tá? Não precisa pressionar com força, não precisa deixar nada em cima depois que seu bolo tá pronto pressionando. Já fiz muito isso, tá? Não precisa. Então, aí aqui novamente, vou regar meu bolo aqui. Bem regadinho. Fazer a minha cinta de contenção. E agora eu vou vir com o meu recheio de brigadeiro, tá? Gente, principalmente para bolos que vai morango, eu amo fazer assim 4 camadas de recheio, tá vendo? Porque eu não preciso colocar aquele mundaréu de morango numa mesma camada
E com certeza assim vai ficar com mais morangos, tá? Vai ficar bem mais harmonioso pro cliente comer ou pra pessoa comer, tá? E ninguém vai reclamar aí que não tem morango no seu bolo. E aí agora a gente vai repetindo esse processo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Mas, gente, o principal é sempre fazer a cinta de contenção, tá? Ela é o segredo pro seu bolo ficar estruturado, pro seu bolo como fala, desmontar, né? Desmanchar. E também, gente, a calda. Vocês viram aqui que vai uma quantidade boa de calda. Sinceramente, não precisa mais do que isso. Por quê? Se vocês fizerem mais do que isso, molharem muito, também vai desandar o seu bolo. E outra coisa que desanda o seu bolo é a quantidade de recheio que você vai colocar. Vamos supor que eu resolva colocar, uma finura dessa de massa e um monte de recheio. A estrutura do meu bolo não vai aguentar. Então, tem que ser proporcional, tanto o recheio quanto a massa, tá? Mesmo se você for fazer 2 camadas de recheio, tem que ser proporcional. Porque foi uma coisa que mesmo depois de experiência, uma vez eu errei num bolo do meu filho, eu resolvi, eu quis caprichar muito no recheio, e mesmo com a estrutura da cinta de contenção, no caminho, que era só um bolinho pra gente assim mesmo, tá? Então eu falei, vou testar. Né? Vou colocar bastante recheio pra ver como que era. E, gente, deu ruim, tá? Deu ruim, não tem como, porque o tanto de recheio, a estrutura do bolo não vai aguentar, a massa não aguenta. E o dele eu também fiz 2 camadas de recheio, tá? Então, todo o processo aqui é muito importante pra você ter um bolo estruturado, tá? Então, tanto a cinta de contenção, quanto você rega o seu bolo, o tanto de recheio, o tanto de fruta fresca que você vai colocar aí, tá? Tudo isso muda totalmente a estrutura do teu bolo. Então, se você seguir aqui o passo a passo que eu tô dando pra vocês certinho, não exagerar na quantidade de recheio, não exagerar na quantidade de calda, vocês vão ver como vai mudar muito a estrutura do bolo de vocês. E vai seguir um padrão aí bem legal, tá? Aqui, depois que eu mudei os meus bolos de 2 recheios para 4, o feedback dos meus clientes foi maravilhoso. Todos amaram de paixão que eu fiz isso, tá? Porque falaram mesmo, Ju, ficou bem mais harmonioso, ficou toda a massa, ela fica toda molhadinha, sabe? O recheio pode ser cremosinho. E, gente, dá pra você levar no carro tranquilamente, tá? Às vezes eu vou até fazer entrega de bolo sozinha. É raro, porque eu não gosto de fazer entrega. Mas, às vezes acontece, tá? Então, vou finalizar aqui meu bolo, vou mostrar pra vocês. E também vou deixar aqui pra vocês algumas imagens de alguns bolos meus bem estruturadinhos, tá? Eu não tenho muita imagem. Eu acho que aconteceu 2 ou 3 vezes bolo meu de desandar, assim. Uma foi com uma cliente que eu chorei demais. Mas faz parte, né, gente, do nosso crescimento, tá? Faz parte errar, não é porque você errou que você vai parar. Não, vai buscando como melhorar aí a forma de você montar, vai buscando as técnicas, tá? Porque no começo a gente erra mesmo, e até depois do começo. Eu já cheguei a errar mesmo depois sabendo de tudo, que nem eu contei pra vocês. É normal, tá? Só não desiste, que dá certo. Ó, gente, eu me empolguei aqui e acabei fazendo, tá vendo? Em vez de só 2 camadas aqui de brigadeiro, mas não tem problema, aqui que eu tô fazendo? Eu tô avançando só nessa segunda parte aqui, ó, nessa segunda voltinha, tá? Avançando só um pouquinho aqui com o meu morango, tá? E depois eu continuo recheando normal, não tem problema, tá? E agora a minha tampa pra finalizar, ó.
Aqui, essa minha forma tem 10 centímetros de altura, tá? Então, meu bolo, ele finaliza com 10 centímetros de altura. E aí, se você for cobrir ele com chantininho, você pode aí contar uma altura de mais ou menos uns 11 centímetros, 10,5, tá? Ó, finaliza aqui com a minha cauda. E agora, o que que eu faço? Eu trago esse plastiquinho pra cá, ó. Esse pra cá. Fecho bem o meu bolo e prenso ele, tá vendo, ó? Levemente, não é com força, tá? Você só vai levemente prensar ele assim, ó. Pra todo o recheio, ó, ficar certinho, tá? Prensei. Gente, realmente não precisa colocar alguma coisa aqui em cima e colocar peso pra esse bolo ficar prensado, estruturado, não precisa. Quando eu comecei, eu fazia isso, nossa, colocava leite em cima, assim, colocava alguma coisa retinha, por exemplo, uma tábua, e colocava leite até o fundo de uma forma que fosse do mesmo tamanho, e colocava leite em cima para ficar, nossa, super prensado. No final das contas, o que que acontecia? O recheio, ele ficava ali tão prensado, que depois que eu cobri o bolo, como ele ficou tanto tempo prensado, ele queria escorrer, sabe? Queria sair por algum lado. Então, já aconteceu isso comigo, tá? Então, não precisa colocar peso. Só aqui mesmo, tá ótimo, tá? Não deixa nada pra fora, assim, de massa de bolo, tá? E aí, você vai colocar esse bolo na geladeira por, no mínimo, 6 horas, tá? De 6 a 8 horas é o mínimo que eu deixo na geladeira. O que eu particularmente gosto de fazer? Eu gosto de fazer à noite para decorar de manhã, ou então se o bolo é pro final da tarde, que nem esse daqui, é pro final da tarde. Então, tô fazendo agora de manhã, tô montando ele, né? Agora de manhã. E mais pro finalzinho da tarde, eu retiro ele e começo a decorar esse bolo, tá? Então, na hora que eu for retirar, eu vou mostrar aqui pra vocês também como que ele fica, tá? Como eu retiro. E aí, agora eu vou deixar ele, então, gelando aí por pelo menos umas 6 a 8 horas, tá? Ó, eu tô aqui montando um bolo, esse bolo é menor, ele é de 1,5 kg, tá? E aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês, porque, por exemplo, esse daqui ele não vai morango, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, caso tenha alguma dúvida, fala assim, ah, Ju, mas e sem o morango, como que é? Gente, é a mesma coisa, tá? Então, você vai fazer aqui a contenção, isso em todos os seus bolos, sem exceção, tá? Então, você faz aqui a sua contenção. E aí, você vem aqui com o seu recheio, tá? A única coisa é que você vai continuar aqui, ó. Em vez de colocar os morangos, você só continua aqui com o seu recheio, ó. E aí, a mesma grossura aqui da contenção, tá? Aí, você põe aqui de recheio, tá? Não precisa pôr menos. No outro, eu coloquei menos porque tinha morango no meio, tá? Então, pra eu conseguir dosar aí a quantidade. Já aqui não, ó. Você pôs, tá? Colocou todo o seu recheio e pronto. Ó, gente, agora já deu mais ou menos quase 8 horas que o meu bolo, ele tá descansando, tá? Então, eu já vou passar ele aqui pra minha base. Outra coisa que é muito importante, aqui é uma base de MDF, gente, vale muito a pena. A diferença, tipo assim, para esse prato de MDF pro Cake Bird, às vezes eu consigo o prato de MDF até mais em conta que aqueles Cake Birds mais firminhos, tá? Eu não indico aqueles bem molinhos, porque eles também não ajudam o bolo a ter uma estrutura. Na hora que você vai pegar, ele fica lá, se movimentando, né? Opa, borrou aí. Já esse aqui, não, tá? Então, esse é 3 milímetros, é pouquinho, tá? Mas olha como ele já é firme. Na hora que a cliente vai pegar, você vai pegar o bolo, ele não vai ficar aqui, tipo,
envergando nem nada e vai aumentar ainda mais a estrutura do teu bolo, tá? Então, uma dica que eu super recomendo é você usar aí pratos de MDF, tá? Então, aí agora o que eu faço? Aqui no meio, eu sempre coloco um pouco do próprio recheio, tá? Brigadeiro, pra colar aqui o meu bolo na minha base. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu pego aqui meu bolo, ó, e aí eu viro a base. Eu vejo aqui mais ou menos onde eu quero a frente do meu bolo. E aí eu vou virar a minha base aqui, ó, e encaixar certinho, mais ou menos. E agora eu vou virar. Eu pego aqui, ó, ponho a mão e viro, tá? E aí aqui, antes de tirar, eu endireito certinho onde que eu quero, ó. Se tá certinho, tá vendo? Vejo aqui se tá ok. Quero ele mais pra frente, tá? Bom, perfeito. Tá no local que você quer o bolo. Então, agora você vai dar uma pressionada aqui no fundo, tá? E vai levantar isso, ó. Pressionando com o dedão aqui, ó. Você levanta. E olha só. Tiro aqui. Retiro o meu plástico. Tá vendo como foi super fácil? Olha. E olha como você tem um bolo super lindo e super estruturado. E olha só, gente, como ele fica. Eu gosto muito de 4 camadas de recheio, como eu já deixei claro aqui pra vocês, mas você pode fazer com 2 também, tá? E aí aqui você tem um bolo super estruturado, que não vai correr o risco dele desandar se você fizer todas as etapas que eu te ensinei certinho. Agora é só decorar o bolo do jeito que você quer, tá? Vocês viram como é super possível ter um bolo estruturado e delicioso, gente. Fala sério, 4 camadas de recheio assim deixa o bolo super harmonioso e super estruturadinho. Olha, gente, é maravilhoso. Então, se você não quer mesmo mais ter problemas, siga esses 6 passos que eu dei pra vocês. E outra dica, gente, que é muito importante, o ponto do seu recheio. Eu não falei aqui no vídeo, no decorrer do vídeo, mas depois eu lembrei, o ponto do recheio também é de extrema importância. Se ele tiver aquele ponto muito duro, ele não vai aderir na massa e ele também vai desandar. Ou se tiver muito mole, a massa vai escorregar. Então, toma cuidado. Então, gente, é um padrão que tem que seguir, tá? Aqui, inclusive, esse que eu mostrei pra vocês, que foi o do meu filho, que desmoronou, eu saí totalmente do padrão. O que eu quis fazer? Eu quis rechear muito ele. Foi, pra falar a verdade, foi um teste, né? Eu falei, nossa, deixa eu rechear bastante pra ver o que vai dar. E não deu certo. Tá bom, gente? Porque se a gente sai desse padrão, é um risco que a gente corre. Então, quando você segue ali todos os passos a passos que eu mostrei aqui pra vocês, eu tenho certeza que você não vai ter mais problemas com isso, tá bom? Então, a partir de agora, chega de bolo desmoronando, chega de desastre com bolo e partiu fazer seu bolo super estruturado e super seguro para você entregar para o seu cliente ou para você levar para qualquer lugar aí com a consciência assim, ó, em paz, gente. E até no transporte também, tá? É lógico que no transporte a gente sempre tem que ter o maior cuidado, mas a gente vai tranquilinho, sabendo que o bolinho ali tá super estruturadinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me fala se para você estruturar esse seu bolo você também segue esses passos ou se você faz alguma outra coisa. Eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com quem você acha que também vai amar esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau!